Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Espero que sim, né? Nós encontramos novamente no canal do professor com os conceitos básicos em biologia no mundo da biologia, o vasto mundo da biologia, né? E nesse canalzinho você tem conceitos que você pode juntar com o seu conhecimento, juntar com os conhecimentos prévios do Enem, do vestibular, para dar uma base maior para você. Muito bem, gente. Hoje o nosso assunto é esse, meio ambiente. Meio ambiente. Mas, professor, o que do meio ambiente? Existe tanta coisa do meio ambiente, velho, mas o que o senhor vai comentar a respeito do meio ambiente? Nós vamos comentar a respeito, especificamente, em foco, degradação dos plásticos a partir de bactérias. Degradação dos plásticos a partir de bactérias? Exatamente. Bactérias especiais, bactérias recentemente descobertas, lá no Japão, numa usina de reciclagem. E para falar dessas fantásticas bactérias, para falar a respeito da importância dessa bactéria para o nosso meio ambiente, recém-descobertas, elas podem até salvar o planeta e salvar a nós mesmos. Com certeza. Professor, vai do início. Vamos do início. Muito bem. Se a aula de hoje envolve bioquímica, envolve a bioquímica celular e ecologia, e a importância dessa aula para o meio ambiente, para nós mesmos, o título da nossa aula é biorremediação. Biorremediação que envolve bactérias comedoras de plásticos. Vocês já escutaram falar a respeito desse assunto? Já no Jornal Nacional, em jornais. Microplásticos. Plásticos. Para você pensar bem, pessoal, para você observar bem, não precisa ser nenhum gênio. Hoje em dia, tudo envolve plástico. Tudo. Se você vê um lixo na rua aqui, acumulado, tem plástico de monte. Se você for no supermercado, envolvendo produtos de limpeza, produtos de alimentação, tudo envolve plástico. E esse plástico ele pode ter graves consequências a nós e ao meio ambiente, de forma acumulativa. Mas, professor, tá bom, mas de que jeito a gente resolve esse problema com relação a esse mundo, esse universo enorme de plásticos que envolve o nosso dia a dia? Acendeu uma luz no túnel, foi o que eu comecei a falar na aula. Elas, as estrelas, as prováveis salvadoras do problema de plástico do meio ambiente, as nossas bactérias descobertas há pouco tempo no Japão, como eu falei para vocês, numa usina de reciclagem. Calma, vamos por etapas. É como dizia o esquartejador, vamos por partes. Ai, professor, eu sou cheio de gracinha. Eu sou cheio de gracinha, e daí? Para ficar a aula mais gostosa. Gente, como pode as bactérias comedoras de plástico, como é que elas podem salvar o nosso planeta? Uma pequena introdução. Biorremediação. A gente considera a biorremediação, sabe, que seria o quê? A utilização de organismos vivos, micro-organismos, bactérias, fungos, plantas, tá? Para remover ou neutralizar os poluentes do meio ambiente. Isso chama-se biorremediação. Agora veja bem, gente, quando você fala em biorremediação, você fala, pessoal, nesses seres vivos que podem ser importantes a nós para resolver o nosso problema. Você viu às vezes boiando no rio Tietê, aquele monte de garrafas PETs ali, aquela espuma branca decorrente, tudo bem, de dejetos
e detergentes domésticos e outras coisas mais. Mas o que chama atenção são a quantidade de plástico de garrafas PETs que, obviamente, você observa nessas situações, principalmente no Rio Tietê, nesses rios que servem de depósito, onde as pessoas jogam sem noção, tá? As garrafas PETs e todo tipo de plástico, e também um defeito, ou seja, uma falha nossa do homem, como neutralizar, como acabar com esse problema do plástico em termos do meio ambiente e a saúde humana. Gente, preste atenção. Quando você pega uma embalagem de plástico como essa, de pimenta, do que ela é feita? Plástico. Quando você pega um suco como esse, embalagem, plástico. Quando você pega um alimento como esse, embalagem, olha o barulho, plástico. Quando você pega uma embalagem como essa, plástico. Então você pode ver que o nosso mundo, ele é rodeado por plástico. É como se fosse um mundo dos plásticos que envolve a nossa vida. Dá uma olhada nesses dados. Se você pegar, por exemplo, uma garrafa de plástico, ela pode demorar mais ou menos 450 anos para se degradar no meio ambiente. 450 anos, não é dias, anos. Se você pegar uma fralda de criança, 450 a 600 anos para se degradar, é de plástico. Se você pegar, por exemplo, os canudinhos de refrigerante, graças a Deus está mudando isso agora, 200 anos para se degradar no meio ambiente. O vidro, pessoal, vidro para se degradar no meio ambiente, 4.000 anos. 4.000 anos. Então você observa por aí, pessoal, que existe materiais que demoram anos e anos para se degradar no meio ambiente, principalmente plástico. Uma garrafinha de água, 450 anos. Você vê? E o que existe mais são plásticos. Agora, gente, os microplásticos, pessoal, tá? Que são fragmentos de plásticos até de forma microscópicas, elas são encontradas, para você poder imaginar, em vários locais do nosso corpo e ter várias consequências. O acúmulo de microplásticos. Por exemplo, na placenta, encontraram microplásticos em placentas. Olha aí. Fossas oceânicas de quilômetros de profundidade encontraram microplásticos, para você ter uma ideia, tá certo? Que mais? Você encontra também, pessoal, na corrente sanguínea do nosso organismo, você encontra microplásticos, para você ter uma ideia, hein? Tá certo? Então você encontra em qualquer cosméticos, microplásticos. Degradação do pneu dos carros, degradação, o gasto deles, solta o quê? Microplásticos. Então, para você ver, garrafas PETs, garrafas de água, embalagens como essa que o professor acabou de mostrar para vocês. Então, existe um monte de liberação de microplásticos no meio ambiente e dentro do nosso organismo, obviamente, que penetram dentro dele, causando um monte de consequências terríveis. Um monte. Por exemplo, pessoal, você tem processos inflamatórios crônicos dentro da gente, olha só, estresse oxidativo das células, toxicidade celular, olha lá, desregulação hormonal, tudo isso dentro da gente por causa da presença deles, né? E o que mais você tem? Acúmulos em órgãos, como por exemplo fígado, pulmão, né? Rins, você encontra o acúmulo deles. Então você encontra, pessoal, em vários locais do nosso corpo, os fragmentos de plástico, são os microplásticos, tá certo? Né? Fazendo com que, pessoal,
porque obviamente consequências terríveis ao nosso corpo. Problemas cardíacos, problemas de respiração, certo? Então tudo isso leva a várias complicações do nosso corpo com a ingestão, com a presença desses microplásticos dentro do nosso corpo. Meio ambiente para o nosso corpo. Então você vê, é inacreditável. O problema dos plásticos não é de agora. O problema dos plásticos, ele está em alerta faz tempo. Inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Agora, gente, plástico, como nós conhecemos. Professor, comente um pouquinho a respeito do histórico dos plásticos, até chegar mais ou menos aí no poliestileno que nós temos, tá certo? Puxa, muito bem. Gente, o plástico ele foi criado na metade do século XX. Metade do século XX. Pela escassez de materiais, de matéria-prima naturais. E na preservação também da fauna existente no meio ambiente, como, por exemplo, a extração de marfim dos elefantes. Tá? Então, apareceu na metade do século XX, com o intuito de preservação da fauna existente e também, pessoal, uma falta de matéria-prima, tá certo? E, obviamente, com a falta de matéria-prima, começaram, né, a escassez de matéria-prima e a preservação da fauna, propriamente dito, principalmente de elefantes e marfim dos elefantes, que é muito utilizado. Ok? Bom, a evolução do material, né, passou de substâncias orgânicas semissintéticas até chegar a polímeros 100% artificiais derivados do petróleo, como a gente conhece hoje. Sério, professor? Exatamente isso. Tá? A primeira experiência que nós temos com plástico foi entre 1856 e 1869. Ô professor, só que tem uma coisa que o senhor não comentou. Em termos do histórico que eu estou falando agora? Não. O senhor falou que garrafa PET demora 450 anos, fraldas demoram 600 anos, canudos 200 anos, vidro. Agora, por que demora tanto para fazer essa degradação do meio ambiente? Por que demora para degradar o plástico no meio ambiente? Sabe por quê? Ela é lenta. É por causa da estrutura do polímero. E também a falta de micro-organismos adaptados à sua eliminação, à sua digestão. Quer dizer que a falta, por causa da estrutura da formação química do polímero e a ausência de micro-organismo para fazer a digestão, tá? Utiliza esses plásticos para digerir e produzir a sua própria energia, demora tanto assim no meio ambiente. Entendi, professor. A utilização desses micro-organismos. Então, por causa disso, demora? Por causa disso, demora. Professor, pode voltar ao histórico? Claro. Então, as primeiras experiências com plástico, pessoal, ocorriam por volta de 1856 a 1869. Tá? Parquesina, pessoal. Em 1856 houve então a formação da parquesina. Um químico inglês chamado de Alexander Parkes criou o primeiro plástico de forma artificial feito de celulose. Só que era extremamente quebradiço, extremamente inflamável, que era um grande problema. Mas já era um começo, obviamente, da formação até chegar hoje nos plásticos que nós temos. Então esse inglês químico, né, o Alexander Parkes, né, ele fez a parquesina, tá? Um plástico elaborado por ele, que tinha esses problemas. Em 1869, celuloide foi feita. Celuloide não é celulose, é celuloide. Ela foi feita pelo americano John Hyatt, né, pelo químico americano John Hyatt. E esse americano, ele aproveitou a fórmula do Parkes,
né, feito anteriormente, o praquezina, né, e misturou a essa fórmula, a celulose mais a cânfora, substituindo o marfim dos elefantes para a fabricação de bolas de sinuca. Aquele brilho, a bola de sinuca é feita de marfim de elefante, você acredita? Nessa época. Olha só. Então, foi feita por ele, né, essa celuloide, esse tipo de plástico, que substitui então os marfim do elefante para a fabricação de bolas de sinuca, bola de bilhar. Continuando, pessoal, a era dos polímeros modernos, 1920 a 1930. Nessa época, o professor comentou agora, plástico, cola, plástico, hidratante, plástico, só plástico. Brinquedinho de criança, um dino, plástico. Só para ilustrar. Muito bem, pessoal. Seguindo o nosso histórico da produção de plásticos até chegar ao que nós temos hoje, em 1920 a 1930 foi a época dos polímeros modernos. Nessa época que a indústria descobriu a fabricar plástico a partir do petróleo, gerando então materiais de alta escala. Foi na época de 1920 a 1930 a utilização do petróleo para fazer os plásticos? É exatamente isso, os polímeros modernos. A partir de 1933, o polietileno começou a ser feito. O polietileno, tá? Então o que aconteceu? Foi descoberto de forma acidental em uma fábrica inglesa. O polietileno ele foi feito, tornou-se o plástico mais abundante no mundo e mais utilizado na Segunda Guerra Mundial. Obviamente foi descoberto em 1933. Olha que interessante, olha que dado histórico do plástico. E foi indo, e foi indo, e foi indo. O PVC flexível em 1926. Tá? O poliestileno, 1930. Olha que interessante, hein? Poliestileno, tá? Que foi utilizado, principalmente o PVC, muitas tubulações e material de tubulação e embalagem de brinquedos. Então, por aí você vê, gente, que realmente existe um histórico grande a respeito da descoberta do plástico, né? E hoje, as graves consequências que nós temos, como eu falei, obviamente, no começo da aula. Não é verdade? Então esse histórico mostra a evolução até chegar no poliestileno que nós temos hoje, né? Passou por todas as etapas aí, certo? Agora, gente, sinceramente, na próxima aula, vamos dividir essa aula em duas partes. Essa seria a parte 1, tá? Na parte 2 da próxima aula, nós vamos falar do quê? Da Idiodella sacaiensis. A Idiodella sacaiensis é a grande estrela descoberta no Japão, pessoal, em 2016, em uma usina de reciclagem. Ela, obviamente, em condições especiais, etc e tal, né, é uma bactéria que usa o plástico como o quê? Como fonte de carbono e energia na digestão celular dela. Então, essa vai ser a nossa próxima aula, como a Idiodella vai transformar esse plástico na sua degradação para sua produção de energia via digestão celular. Olha que interessante, não é verdade? Tá? Graças a Deus, e tomara que dê certo a utilização dessa Idiodella para fazer a digestão dos plásticos, tá certo? Graças, bactérias, né? Agora, digestão, comedoras de plástico para salvar o nosso planeta. Ok? É interessante, isso aí é um assunto que cai muito no Enem, cai no vestibular. O plástico, que tanto nós usamos e que tanto está complicando a nossa vida, do meio ambiente, de forma muito, mas muito grave mesmo. A Polo Norte acharam garrafas PETs lá.
A Terra está se transformando num grande depósito de plástico. O nosso corpo está se transformando num grande depósito de plásticos, dos microplásticos. Olha só, gente, inacreditável. Tá certo? Ok? Muito bem, então na próxima aula a gente vê direitinho como a Dionela vai funcionar para a degradação dos plásticos, que seria um grande recurso, né, para salvar o meio ambiente ou diminuir o meio ambiente, o impacto tão grande dos plásticos. Tá bom? Um grande beijo do professor, um grande abraço do professor e até a próxima. Dúvidas, coloque no canalzinho do professor. Coloque lá na parte onde está escrito comentários, você coloca lá a dúvida que você tenha e comentários, tá certo? Expanda o seu canalzinho do professor, expanda o canalzinho do seu velho professor para os seus colegas que fazem Enem, fazem vestibular, em termos de conceitos importantes. Tá bom? Fui! Vai, Corinthians!